Graça e paz, meus irmãos, aqui Francisco Tourinho novamente, autor desse livro aqui, O Calvinismo Explicado. Então, se você tem alguma dúvida a respeito de calvinismo, principalmente na parte de teontologia, providência e decretos, esse é o livro que você deve comprar, porque eu explico devidamente, inclusive desfazendo muitos mitos a respeito do calvinismo, como esses que eu vou explicar agora. Então eu recebi no meu privado um vídeo chamado O Deus Calvinista e o Gado Reformado, a soberba dos predestinados, do Carlos Einar. Não vou chamar o Carlos Einar de irmão, porque ele mesmo diz que nós somos diabólicos, os calvinistas são diabólicos, portanto, eu não sou irmão dele. Ele não quer que eu seja irmão, eu também não faço questão, até mesmo porque vou provar também nesse vídeo que ele mente de forma descarada e aquele que mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. É o que está escrito na minha Bíblia, pelo menos. Não sei na Bíblia do Carlos Einar, porque ele parece até que conseguiu retirar a predestinação dela. Mas aí ele começa o vídeo falando da soberba, falando das pessoas que ofenderam ele e tudo mais. Ele faz um vídeo chamando as pessoas de diabólicas, de diabo, disso e daquilo, e ele quer que ninguém se ofenda. Né? Ou seja, todo mundo tem que pegar e dizer assim, eu sou do diabo mesmo, é isso aí, muito obrigado, Carlos Einar, pelo elogio, nossa, você é o cara. Eu acho que era esse tipo de resposta que ele queria receber. É óbvio que se você não só adjetiva de forma ruim outra pessoa, e se por acaso você adjetivar, mas estiver falando na verdade, tudo bem, mas quando você ainda mente caluniando, é impossível que a outra pessoa não fique com raiva e não se revolte. Aliás, se a questão for por ofensa, meu canal também está cheio delas, e nem por isso eu ando dizendo que os arminianos são filhos do diabo, ou coisa do tipo. Mas, vou provar agora, vamos ver vamos fazer algumas correções. O vídeo é grande, o vídeo é de cerca de 20 minutos. E se eu fosse corrigir todos os erros e mentiras do Carlos Einar, desse que ele falou somente nesse vídeo aqui, eu teria que gravar 3 dias de vídeo, porque são muitos erros e muitas mentiras. Então eu peguei uma parte do vídeo e vou dividir esse vídeo dele em várias partes, e assim cada vez eu vou fazendo as correções, as devidas correções. Vamos lá, o que ele diz? Que para mim é uma teologia deformada, porque essa teologia, ela deturpa o sentido da predestinação, que é inegavelmente bíblica, mas não da forma calvinista. Essa teologia faz de Deus um ser mau, que induz os réprobos ao pecado, porque eles já são rejeitados antes da fundação do mundo, obriga os predestinados a uma graça irresistível. Olha só o que ele disse aqui. Disse que faz de Deus mal porque obriga a pessoa a crer, e também faz as pessoas pecarem porque elas são rejeitadas antes da fundação do mundo. É claro, aí ele já negou a própria Escritura, que a Escritura diz que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Porém, nesse mesmo vídeo, mais à frente, se você assistir o vídeo inteiro, eu vou deixar o link, ele diz que estuda sistematicamente o calvinismo já faz bastante tempo. Só que parece que ele não leu sequer nossas confissões. O que a confissão diz? Confissão de Fé de Westminster, lá no 10.1, a respeito da graça do chamado. Diz o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito. Chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isto ele o faz iluminando o seu entendimento, Deus ilumina o entendimento, espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhe um coração de carne,
renovando as suas vontades, determinando-as pela onipotência para aquilo que é bom e atraindo eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Se ele tivesse lido a confissão, ele não estava falando que a graça obriga qualquer pessoa. Porque a graça faz com que o ser humano se volte livremente para Deus. O que acontece, meus irmãos? Qual é o entendimento calvinista a respeito disso? O homem, lá no Éden, ele caiu. Depois que ele caiu, todos os homens estão no estado de morte. E o pecado, ele fez essa separação entre o homem e Deus. Então você tem Deus aqui, você tem o homem aqui, e você tem uma barreira. Você tem uma barreira aqui, ó. Você tem uma barreira que é o pecado, esse do meio aqui. Uma barreira entre um e outro. O que a graça faz? A graça retira isso aqui, ó. Se a graça retira, o que acontece? Os dois se juntam novamente. Por quê? Porque o homem foi feito para adorar a Deus. E o homem, naturalmente, livremente, se voltará para Deus pela ação da sua graça. Agora, como é que Deus, um Deus que resgata o homem que está em estado de pecado, é um Deus mau? E aí ele vai dizer que os reprovados são reprovados porque é tipo como se a reprovação causasse o pecado do homem. E não é isso que nós ensinamos. Muito pelo contrário. João Calvino vai dizer o seguinte: o homem, uma vez que foi corrompido pela queda, peca não forçado ou relutante, mas voluntariamente, não por compulsão violenta ou força externa, mas pelo movimento de sua própria paixão. E, no entanto, tal é a depravação de sua natureza que ele não pode se mover e agir, exceto em direção ao mal. Então, o que nós acreditamos? Quando nós falamos que nós somos contra o livre-arbítrio, nós somos contra o livre-arbítrio de Pelágio. E o que é interessante é que o Carlos Einar diz também que é contra o livre-arbítrio de Pelágio. Mas quando nós calvinistas nos posicionamos contra Pelágio, ele já disse que nós não cremos na liberdade de forma nenhuma. E não é isso. O que nós cremos? Cremos que quando o homem cai, ele perde o seu querer de ir ao bem. Ele tem até o poder, mas ele não tem o querer, porque agora ele é mau. Pessoas más fazem coisas más. É isso que a Escritura diz, que a árvore ruim gera frutos ruins. Que de uma mesma fonte não pode gerar duas águas, uma doce e uma amarga. Ou seja, a fonte ruim gera uma água amarga. É isso que a Escritura diz, óbvio. Ele, inclusive, até diz que estuda por conta própria. Não vou exigir que alguém que não tem uma formação teológica conheça a Escritura de maneira mais profunda, né? Ele sempre vai ler as coisas de forma desorganizada e desordenada. Então, superando esse primeiro tópico, vamos ver o que ele continua falando. Visto que, na visão dos calvinistas, cada aspecto da humanidade está contaminado pelo pecado. E por isso eles dizem, né, os calvinistas, que os seres humanos são incapazes de vir a Deus por iniciativa própria. Só os predestinados, de antemão, são atraídos, né, fazendo o sacrifício de Cristo algo limitado somente a uma minoria, a um grupo de pessoas. E o restante da humanidade está destinada a irem para o inferno. Meu Deus, que Deus amoroso, né, que cria as pessoas para serem condenadas ao inferno, sem dar a elas o direito e a capacidade de colocar a sua fé no sacrifício de Jesus. Aí aqui ele diz que Deus é mau porque Deus não dá oportunidade, porque é um direito do homem ter a oportunidade de ser salvo. Veja, quem é Deus nesse caso aí? É o homem, porque é ele que tem o direito, né? Mas o que nós cremos, viu, Carlos Einar? O que nós cremos é que Deus, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, como o próprio texto diz, vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: vai dizer que nos elegeu, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós não somos eleitos, escolhidos, predestinados
porque Deus viu nossas boas obras, porque Deus viu nossa santidade. Mas para que fôssemos santos, para que fizéssemos boas obras. Porque lá na eternidade, Deus decidiu criar o homem, permitiu que o homem caísse. Essa permissão não foi involuntária, porque o homem não era mais forte do que Deus, nem o diabo era mais forte do que Deus. Deus permitiu, querendo a permissão, ou seja, ele permitiu porque quis a queda. Depois que esse homem livremente caiu, pela permissão de Deus, todos os homens agora estão em estado de condenação. Para que a humanidade inteira não fosse para o inferno, Deus escolhe muitos. Não é a minoria, é muitos. Deus escolhe muitos para que ele mesmo resgate, a fim de que a humanidade inteira não vá para o inferno. Por que esse Deus é mau se ele manda pecadores para o inferno? Quer dizer, então, que o homem nasce salvo e ele só se condena depois que ele rejeita Cristo? É isso? E o que falar, então, de todas aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Qual é a oportunidade que elas têm? Elas não têm nenhuma oportunidade, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelas coisas que você vê, o sol não é pelo poder, pela contemplação do poder criador de Deus que vem a fé, mas sim pela revelação especial da morte, do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. É claro que esse é o tipo de reflexão que eu não vou exigir que alguém do seu porte conheça, certo? Então, esse vídeo já está ficando um pouco longo. Vai haver mais vídeos tratando sobre as deturpações que o Carlos Einar costuma falar. Inclusive, ele fala nesse mesmo vídeo também que a determinação calvinista ela é fatalista. Ora, mas a própria confissão de fé de Westminster, que ele não leu, porque ele diz que estuda o calvinismo, mas ele não estuda, ele está só mentindo. Ele está mentindo e o pai do diabo... Aliás, o diabo é o pai da mentira? Desculpa. O diabo é o pai da mentira? E também pai do Carlos Einar, porque ele é um mentiroso? Diz o seguinte: desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio santo conselho, da sua própria vontade, ordenou livre e inalteradamente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, ou seja, Deus decreta, mas de uma forma que ele não se torna autor do pecado. Ele também, aí tem dizendo aqui, nem violenta a vontade da criatura, nem é retirada a liberdade e contingência das causas secundárias, ou seja, nem é retirada a liberdade das criaturas. Como é que há fatalismo onde há liberdade, Carlos Einar? Você consegue me explicar? Agora, nós calvinistas conseguimos explicar tranquilamente como é que Deus determina todas as coisas e o homem é livre. É claro que isso exige um grau de estudo mais elevado. Dificilmente alguém que estuda por conta própria chegará a essas conclusões. É preciso ser um discípulo. É preciso que alguém realmente lhe ensine e você tenha um estudo formal para aprender esse tipo de coisa. Mas mostra, primeiro, que você não leu as nossas confissões, por estar falando o que está falando. Segundo, mostra que você mente ao dizer que conhece e mente também ao afirmar coisas que nós não defendemos. Tá ok? Então, deixa esse primeiro vídeo. E esse vídeo vai ser... Eu vou comentar ele inteiro. Inclusive, os textos que ele comenta aqui, todos fora de contexto. Todos retirados do seu contexto. Os textos bíblicos que são citados nesse vídeo. Tá ok? Pessoal, muito obrigado, tá bom? E vou falar aqui como o Carlos Einar falou. Estou no meu canal, tá? Estou no meu canal e eu não vou lá no canal dele perturbá-lo. Ele tem o direito de falar as besteiras que quiser. Mas aqui no meu canal eu posso refutá-lo e mostrar o quão mentiroso ele é. Um abraço, até mais. Valeu, pessoal.